Muito bem, estamos de volta, olha, com o nosso programa Vida e Saúde. Seja bem-vindo, você que começou a participar do nosso programa. Vá ligando, 0800 777 0021 para você participar. Nós estamos falando hoje sobre os transtornos do sono, sobre o ronco e sobre a apneia. Eu dizia que é ligado ao nosso dia a dia, é ligado a todos nós, não é? Cada um de nós, mesmo que a gente fale que não, mas tem muito a ver com o nosso dia a dia, com a nossa saúde, tá bom? Antes de nós voltarmos a conversar com a doutora Paula, nós queremos que você nos acompanhe num VT feito pela nossa produção sobre este assunto. A polissonografia é um exame que consiste no registro de variáveis que acontecem durante o sono. Então, o paciente vem dormir na clínica usando uma aparelhagem que permite o monitoramento tanto da parte neurológica quanto da parte respiratória. Então, a gente analisa a parte neurológica, serve para indicar principalmente os estágios do sono, né? O sono é composto de vários estágios, então através de eletrodos, a gente consegue captar as ondas cerebrais típicas de cada estágio e saber se o paciente apresenta todos esses estágios numa proporção adequada, né? A parte respiratória, a gente analisa fluxo nasal, é uma das variáveis, o esforço respiratório também, o esforço que a pessoa faz para respirar, a oximetria, que é a monitorização do oxigênio no sangue. Todos esses dados permitem saber se a pessoa tem uma respiração normal durante o sono ou se ela apresenta ronco ou apneias, que a gente chama. Apneias são pausas respiratórias durante o sono. A principal indicação da polissonografia é para os distúrbios respiratórios do sono, né? Principalmente para a situação que a gente chama de síndrome da apneia do sono, que é composta basicamente de ronco, né? A pessoa que ronca muito à noite e que apresenta pausas respiratórias, né? Essas pausas são chamadas de apneias. Então, a partir de um determinado número de apneias por hora de sono, a gente passa a configurar como síndrome da apneia do sono. Isso é a principal indicação do exame é essa, mas existem outras indicações também, né? Para alguns casos de insônia, a gente faz também o exame, principalmente quando é uma insônia que já foi tratada várias vezes e não está respondendo adequadamente à medicação. Em alguns casos também de parassonias, que são distúrbios que a gente chama da transição sono-vigília, ou seja, a pessoa, ocorre principalmente em crianças e adolescentes, a pessoa tem comportamentos que não deveria ter enquanto está dormindo, então fala, agita, grita, né? Às vezes anda, às vezes sonha e reproduz o conteúdo do sonho, né? Vai depender do tipo de doença que a gente está analisando, do tipo de patologia, de situação que a gente está analisando, né? Se a suspeita é de insônia, a gente espera encontrar no exame uma baixa eficiência do sono, alterações na arquitetura do sono, que a gente fala, que é nos estágios do sono, né? Isso pode levar a pistas de como está o sono da pessoa e que medida a gente pode tomar para melhorar isso, tá? No caso, por exemplo, de uma apneia do sono, a gente vai verificar o ronco, as pausas respiratórias, né, se realmente elas existem, qual o número dessas pausas por hora de sono, tá? Para a partir daí a gente classificar o grau de apneia. Então, saber se é uma apneia leve, moderada ou grave, tá? A gente vê, além disso, além do número de pausas respiratórias, a gente vê a queda da saturação, né? A queda do oxigênio no sangue, vamos dizer assim. Isso é um dado importante também que acompanha os pacientes com apneia e que a gente também leva em conta, tá? Se o problema for as parassonias, que a gente acabou de falar, né? Os comportamentos que as pessoas têm, principalmente crianças, adolescentes, a gente verifica em que fase do sono estão acontecendo esses comportamentos, né?
Muito bem, olha, nós estamos aqui para conversar com o doutor, então, dentro desse assunto que nós estamos falando, o transtorno do sono, sobre o ronco, sobre a apneia, não é? Antes de a gente entrar nessa questão desse exame aí da polissonografia, doutora, nós tínhamos falado isso, estávamos falando do ronco, né, a princípio, e a gente perguntava isso para a senhora, se existe algum tipo de ronco que a gente precisa se preocupar, porque a gente não sabe se a gente ronca. Quem reclama é o vizinho, quem está do lado, não é? Então, existe variações de ronco? Ou como é que a gente identifica isso? A gente fala que existe 2 tipos de ronco. Um ronco alto e um ronco baixo. Mas também, na verdade, existe um ronco que é muito comum as pessoas puxarem para dentro. Faz aquele ronco para dentro. E tem quem ronca para fora, quem ronca assoprando. São 2 roncos diferentes, se a gente for parar para pensar. Para nós que avaliamos a condição muscular, dá para entender um pouquinho que quando a gente tem um ronco inspirado, ou seja, quando você puxa o ar, a flacidez que está ocasionando isso pode estar mais relacionada, por exemplo, com a língua. Quando você tem um ronco para fora, a pessoa solta esse ronco na expiração, essa flacidez pode estar mais associada com o céu da boca, por exemplo. Então, é nesse sentido que a gente consegue diferenciar um pouco a qualidade do ronco. E quanto mais alto for esse ronco, mais flacidez a gente vai ter nessa região da garganta. Um ronco mais baixo, um ronco com um som um pouquinho menor, com certeza a flacidez está menor, está iniciando o problema, dá para a gente cuidar bem. Então, todo ronco é preocupante? Todo ronco é preocupante. É um sinal de que alguma coisa... alguma coisa não está bem, né? Está acontecendo alguma coisa errada ali naquela região da garganta. E esse exame, doutora, que nós vimos aí no vídeo, essa polissonografia, ela é para identificar essa intensidade do ronco, ou é para identificar, ou é para identificar também a apneia, ou outro tipo de doença do sono? Como o médico nos orientou no vídeo, né? A polissonografia é um exame que a gente faz para descobrir ou para identificar outros distúrbios do sono, não somente o ronco e a apneia. Ronco e apneia é um desses distúrbios, mas pela polissonografia a gente consegue pesquisar insônias, né? Pessoas com parassonias, como ele mesmo falou, né? Explicou muito bem para a gente no vídeo, pessoas que têm alguns comportamentos durante o sono, como gritar, levantar, se movimentar, coisas que não deveria acontecer, e alguns outros. Então, a polissonografia é um exame muito complexo, é um exame de extrema importância para qualquer pessoa que tenha problemas com o sono. É importante e vale muito a pena procurar um bom instituto de sono, um médico que trabalha nessa área do sono, e fazer o exame da polissono. É aquele exame que a gente dorme, né, nos institutos do sono, e eles fazem toda a monitoração relacionada ao sono. Então, se alguém, por exemplo, alguém que é casado, por exemplo, a sua esposa fala, olha, você ronca demais, é indicado que a pessoa procure esses institutos para fazer esse exame, para ver se não tem alguma coisa a mais, porque às vezes não é só insônia, né, como a senhora disse, são outros aspectos, problemas, que às vezes a gente não identifica, não é? Exato. Mas que afeta lá na frente, como a gente estava conversando agora há pouco, sobre a gente acordar cansado, parece que a gente não dormiu direito, mas mesmo a gente tendo dormido, mas dá a impressão que não. São distúrbios que no sono nós tivemos e que às vezes a gente não tem a percepção disso. Padre, que um sintoma muito clássico de quem tem apneia do sono e não sabe que tem, porque o problema da apneia do sono é que a maioria das pessoas que tem não sabe que tem. Né? Se nós formos pensar que muitas pessoas não são casadas, dormem sozinhas e não conseguem ter alguém do lado para monitorar esse sono. Como é o caso do padre, por exemplo. Então, exatamente. Né? E aí, quando a gente começa a manifestar sonolência diurna, por exemplo, a maioria das pessoas fala, olha, eu dormi a noite inteira, mas eu acordei, deu lá 10 da manhã, 11 da manhã, eu já comecei a ter sono. Ou simplesmente está dirigindo o carro, parou no semáforo e começa a dar um sono absurdo. Isso é um sintoma clássico da apneia do sono. Né? Todo mundo que tem essa sonolência diurna muito em excesso, nós já começamos a imaginar uma possível apneia do sono. E aí é importante localizar um bom médico na área do sono para poder fazer esse diagnóstico. E tem uma pergunta aqui, doutora, sobre esses aplicativos, né, que ajudam a pessoa a dormir. Nós estamos falando de transtorno do sono também, mas é claro, focando no ronco e na apneia. Eu durmo mal, então eu vou lá fazer esse exame também, a polissonografia, mas
esses aplicativos que hoje você consegue baixar no celular, músicas, não é? Para você aliviar a sua mente, tirar as preocupações, ajudam? Ou se você tiver alguma doença ligada ao sono, não teria feito? Tá. Para melhorar a nossa qualidade do sono, a gente costuma dizer que existe alguns procedimentos que nós poderíamos fazer para nos ajudar a dormir. Esses aplicativos, eles podem ajudar a contribuir quando você coloca o som, mas evita olhar para a claridade do celular. Sabe, padre, quando a gente vai dormir, no horário do sono, nós temos que ter no organismo a produção de alguns hormônios que favorecem a gente a dormir. Um hormônio importante para isso é a melatonina. Esse hormônio só é produzido com o escurecimento, né? com a falta de luz. Quando você pega o seu aparelho de celular na cama, por exemplo, que a maioria das pessoas está fazendo isso hoje sempre, né? Vai deitar na cama e dar uma olhadinha lá no aparelho do celular para ver se tem uma mensagem a mais de WhatsApp. Quando você liga o seu celular naquele momento, aquela luz do celular é como se ela impedisse que o seu organismo produzisse esse hormônio de sono, que é a melatonina, por exemplo. Então, logicamente, vai dificultar um pouco a sua qualidade do sono. Então, a gente já pede para as pessoas assim, quer ligar uma música, né? Liga um pouco antes de você deitar na cama e deixa, mas evita ligar a luz do celular. Diminuir a intensidade de luz dentro do quarto. Televisão é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que têm o hábito de dormir com a TV ligada. Aquela luz da televisão também impede, né, que a gente consiga ter uma boa qualidade do sono pela falta da produção da melatonina, a diminuição da produção desse hormônio, por exemplo. Outra coisa também é levar trabalho para a cama. Quantas pessoas não fazem isso, não é? Vai deitar e leva lá o iPad ou leva o computador e começa a trabalhar na cama. Isso também tira toda a nossa concentração para o sono. Então, existem alguns hábitos que a gente pode começar a fazer para que possa ir se acalmando, o corpo ir se aquietando e a gente conseguir dormir. Essas músicas relaxantes podem ajudar. Eu tenho um pouco de dificuldade nisso, doutor, porque a gente, acho que é um pouco realidade nossa hoje, dessa modernidade ou pós-modernidade, né? Eu não consigo, eu vou dormir, eu tenho a televisão no quarto, e geralmente eu durmo com a televisão ligada, não é? Mas se eu desligo a televisão, a minha cabeça começa a virar com os problemas, a agenda do outro dia, as coisas. Então a televisão acaba, eu não fico preocupado com os problemas do outro dia. Então a televisão acaba me ajudando não sei se é relaxar, mas por outro lado tem esse problema aí, não é? Ela acaba atrapalhando. O médico que falou conosco no vídeo, né, da Paulistone, ele falou dos estágios do sono. Nós temos 4 estágios importantes de sono, que vai desde o sono leve e aí ele começa a se aprofundar. Essa luminosidade, ela pode atrapalhar nesse estagiamento do sono. Então você não consegue atingir, embora você durma, você consegue dormir, mas você não consegue atingir o sono, aquele sono mais profundo, né? Aquele sono mais recuperador do organismo por conta de todos esses estímulos externos que a gente está sofrendo. Doutora, antes de terminar o nosso segundo bloco, veja que nós não entramos nem nas perguntas do povo que já chegou aqui. Olha, veja que o assunto rende, não é? Olha, tem uma pergunta aqui que seria mais rápida da gente responder, lá do Rogério Barros Silva, lá de Recife. Ele pergunta assim, ó, ele diz assim, pessoa que tem ronco, mas não é uma apneia, qual é o momento exato que a pessoa passa do ronco para a apneia? Tá, depende, né? Primeira coisa, a gente tem que procurar saber se a pessoa está um pouquinho acima do peso. Estar acima do peso favorece muito que esse ronco vire uma apneia rapidamente. Então, é importante estar controlando o peso, fazer exercícios físicos, né? Não tem como a gente mensurar em que momento que passa de um ronco para uma apneia. O importante é ir monitorando essa qualidade de sono. Como eu disse, a apneia é a parada respiratória. Então, quando a pessoa para de respirar à noite, quem está dormindo do lado, às vezes consegue perceber esses momentos dessas paradas respiratórias e sinalizar para o parceiro. E aí está na hora de procurar um bom especialista para poder investigar isso. Muito bem, olha, veja que assunto interessante, toca a todos nós. Você pode enviar sua pergunta, nós vamos fazendo aqui para a doutora Paula, que está aqui conosco hoje no nosso Vida e Saúde, 0800 777 0021 ou o nosso e-mail, vidasaude.com.br. Antes do nosso intervalo, nós queremos dar mais um recadinho para você.
Recadinho muito especial, padre. É sim, gente, hora de falarmos de prevenção, de cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Momento Dolotrate, mais um produto da família Puriflora. Ligue agora gratuitamente de qualquer cantinho do Brasil, 0800 940 1034. Gente, fazer a reposição de cálcio com vitamina D, por uma questão aí de você realmente trabalhar, né, o seu organismo na prevenção, é o indicado. A partir dos 35 anos é recomendável que você já faça a reposição de cálcio por uma questão de prevenção, para que aí sim, quando você chegar naquela melhor fase da vida, depois dos 50, 60 anos, você tenha ossos fortes e saudáveis. Ah, gente, é importantíssima a reposição de cálcio com a vitamina D. No caso de Dolotrate, 2 comprimidos apenas é o suficiente para você ter a quantidade diária necessária para o seu organismo. E por que da vitamina D? Porque é ela quem fixa, esse papel é muito importante, ela quem fixa o cálcio nos seus ossos. Ah, outra coisa muito especial de dizermos é você que se preocupa porque tem alergia a frutos do mar. O nosso Dolotrate, ele não é de origem animal, ele é de origem mineral. Então qualquer tipo de pessoa pode utilizar sim. E atenção mulheres, a partir dos 50 anos ou após a menopausa por uma questão hormonal, as mulheres sofrem 3 vezes mais com chances de termos aí a osteoporose ou a osteopenia do que os homens. Então esse recadinho é muito especial para nós também. Pegue o telefone, ligue agora 0800 940 1034. Não pense você que vai encontrar nas farmácias, drogarias o Dolotrate. Não, gente, somente através do nosso canal Puriflora. Acesse o nosso site também, puriflora.com.br. É só na Puriflora, venda exclusiva, que você vai encontrar o Dolotrate. E o melhor, com as melhores condições de pagamento. Pode ser no boleto, cartão de crédito em 8 parcelinhas pequenininhas, a entrega em qualquer cantinho do Brasil. Pensou em ossos fortes, saudáveis e uma vida de muita qualidade? Pensou em Dolotrate. Padre, é com o senhor. Muito obrigada. Muito bem, olha, nós vamos para um rápido intervalo, mas você vai ligando, porque no próximo bloco nós vamos começar falando com a doutora Paula sobre a questão da obesidade, se a obesidade tem influência no nosso ronco e também na apneia. Não sai daí, é rapidinho, nós já estamos de volta.